Um CEO bilionário está à beira da morte em um resort de luxo e a única pessoa que pode salvá-lo é aquela que ele acabou de mandar ficar no seu lugar. Mas aqui está a virada. Ela vai salvar a vida dele de qualquer forma, mesmo que ele nunca perceba. O Resort Montanha Verde. R$ 800 por noite compram pisos de mármore, lustres de cristal e o tipo de silêncio que o dinheiro exige. Aqui, a equipe é invisível, os hóspedes são deuses e todos sabem seu lugar na hierarquia. Sônia Pires, 27 anos, uma mulher negra com o cabelo liso e solto, move-se por esses corredores como uma sombra com seu carrinho de limpeza. Ela é a moça tímida que todos ignoram, aquela que limpa os quartos de pessoas que ganham em 1 hora mais do que ela em 1 ano. Seu uniforme exibe um pequeno broche desbotado. Estudante de enfermagem desistente. É um distintivo de fracasso que ela não consegue tirar. O quarto 1247 abriga Nathan Garcia, o magnata da tecnologia cujo império de softwares médicos revolucionou hospitais em todo o mundo. Ele está aqui se escondendo de processos, da atenção pública, de um mundo que de repente questiona seu julgamento. Para ele, Sônia é mobiliário, útil, silenciosa, esquecível. A dinâmica de poder é cristalina. Ele manda, ela obedece. Ele fala, ela escuta. Ele importa, ela não. Mas Sônia carrega algo que Nathan não sabe. Uma conexão emocionante, mas trágica, com a medicina, que é mais profunda que seus algoritmos de software. Todas as manhãs, ela tocava o livro-texto em seu carrinho e lembrava das palavras inspiradoras de sua mãe. Você não precisa de um jaleco para salvar uma vida, meu amor. Você só precisa de olhos que veem e um coração que se importa. Sua mãe era enfermeira e morreu de uma doença diagnosticada erroneamente, percebida tarde demais por médicos que achavam que sabiam mais do que as pessoas que a amavam. Sônia abandonou a faculdade de enfermagem no dia seguinte ao funeral, convencida de que nunca seria inteligente o suficiente, qualificada o suficiente, importante o suficiente para importar em um mundo de diplomas médicos e jalecos. Agora ela limpa os quartos de pessoas que mal reconhecem sua existência, carregando um conhecimento médico que nunca usará e lições motivacionais de uma mãe que acreditava nela quando ninguém mais acreditava. Nesta manhã, algo diferente acontece no quarto 1247. Enquanto Sônia tranquilamente recolhe as toalhas ao redor do corpo adormecido de Nathan, ela percebe algo em sua panturrilha exposta que a faz gelar. Uma marca vermelha com um centro claro distintivo que se parece exatamente com as fotos do livro de medicina que sua mãe um dia lhe mostrou. É uma erupção em formato de alvo, a marca registrada da doença de Lyme. E a julgar pela sua aparência, Nathan Garcia tem talvez semanas antes que a infecção atinja seu coração e cérebro. As mãos de Sônia tremem enquanto ela abaixa seus produtos de limpeza. Ela sabe o que está vendo. Ela sabe o que significa. E ela sabe que, neste mundo de credenciais e hierarquias, ninguém ouvirá a opinião médica de uma faxineira, mas a voz de sua mãe sussurra em sua memória. Às vezes, meu amor, estar certa é mais importante do que ser ouvida. O que acontece quando a pessoa que todos ignoram detém a chave para salvar uma vida? E o tempo está se esgotando. 3 dias se passaram em um ritmo de polida invisibilidade. Sônia, com seu cabelo liso e solto balançando levemente a cada passo, limpava a suíte de Nathan todas as manhãs, observando impotente enquanto mudanças sutis começavam a transformar o homem que ela tentara alertar. A passada confiante tornou-se um andar cuidadoso. O foco nítido em seus olhos ficou turvo com a fadiga. As mãos que antes comandavam salas de reunião agora tremiam levemente ao pegar seu café. Mas não eram apenas as mudanças físicas que chamavam a atenção do olhar treinado de Sônia. A rotina matinal de Nathan, antes precisa como um relógio, havia se tornado errática. Ele se sentava em seu laptop por horas sem digitar, olhando para a tela com uma confusão que parecia surpreendê-lo. Ela encontrava suas xícaras de café espalhadas pela suíte, meio vazias e esquecidas, como se ele tivesse perdido a noção de onde as havia colocado. A moça tímida, que havia aprendido a ser invisível, viu-se memorizando detalhes que poderiam importar depois. O jeito que ele esfregava as têmporas durante as chamadas, como ele pausava no meio da frase,
procurando palavras que antes vinham sem esforço, as revistas de negócios inspiradoras, empilhadas e não lidas em sua mesa de cabeceira, enquanto ele cochilava inquieto durante o dia. O doutor Carlos Viana chegou na quinta-feira, seu Mercedes preto cortando a neblina da montanha como uma autoridade cara. Ele era o médico pessoal de Natan e um velho amigo da família, alguém que fazia visitas domiciliares à família Garcia há mais de uma década. Alto, de cabelos grisalhos, com o tipo de presença que fazia os mortais menores se afastarem. Ele entrou no resort com a confiança de um homem cuja opinião nunca havia sido questionada por alguém que importasse. Sônia estava no corredor polindo os acessórios de bronze quando o viu passar pela primeira vez, seus sapatos de couro italianos clicando no mármore com o ritmo de uma certeza absoluta. Ela reconheceu o tipo imediatamente, o tipo de médico que tratava sintomas no papel em vez de pessoas pessoalmente, que confiava mais em exames do que na intuição. O gerente do resort, Sr. Silva, acompanhou pessoalmente o doutor Viana até a suíte de Natan, seu comportamento mudando da cortesia profissional para uma deferência óbvia. Sônia trabalhava na Montanha Verde há tempo suficiente para reconhecer os sinais sutis de uma reorganização de hierarquia. Quando alguém chegava que comandava mais respeito do que os próprios hóspedes, o comportamento de todos mudava. Sônia estava organizando tranquilamente os materiais de limpeza no closet da suíte quando ouviu a consulta deles na sala de estar adjacente. As portas haviam sido deixadas parcialmente abertas e a voz autoritária do Dr. Viana chegava claramente ao espaço. Ela não pretendia bisbilhotar, mas algo no tom de desdém do Dr. Viana a fez parar, seu coração começando a disparar com uma ansiedade familiar. Apenas estresse, Natan. A voz do Dr. Viana tinha aquela certeza peculiar que homens ricos usavam para descartar verdades inconvenientes. 12 meses de litígio esgotariam qualquer um. O ar da montanha, a umidade, seu corpo está simplesmente se ajustando. Algumas boas noites de sono, talvez alguns exercícios leves. Mas a dor nas articulações, Carlos. E eu continuo perdendo o fio da meada no meio da conversa. Psicossomático. A mente é uma coisa poderosa. Seu corpo está manifestando o estresse de seus problemas legais. Eu vi isso inúmeras vezes em executivos sob pressão. Nada que uma semana de descanso adequado não cure. Sônia congelou entre as roupas penduradas, suas mãos apertadas nos produtos de limpeza tão fortemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela havia ouvido essas palavras exatas antes, 5 anos atrás, quando os colegas de sua mãe haviam descartado as preocupações de sua mãe como ansiedade de enfermeira e hipocondria ocupacional. E os exames de sangue? Natan perguntou. E Sônia se viu prendendo a respiração. Desnecessário. Posso diagnosticar estresse sem submetê-lo a uma bateria de exames caros. Confie em mim, Natan. Eu pratico medicina há mais tempo do que aquela moça da limpeza está viva. A crueldade casual dessa declaração atingiu Sônia como um golpe físico. O Dr. Viana nem sabia que ela existia, mas, de alguma forma, ele a tornara irrelevante para uma conversa sobre sintomas que ela havia identificado dias atrás. Naquela noite, ao terminar as suas rondas, Sônia encontrou Natan na biblioteca do resort, caído em uma poltrona de couro com um livro fechado no colo. O CEO confiante havia sido substituído por alguém frágil, alguém lutando uma batalha que não conseguia nomear, contra um inimigo que não conseguia ver. A biblioteca havia se tornado seu refúgio durante turnos difíceis, um espaço tranquilo onde os hóspedes raramente se aventuravam depois do jantar. Ela não esperava encontrar Natan ali, parecendo tão completamente derrotado que seus instintos de cuidado superaram seus instintos de autopreservação pela primeira vez desde o encontro estranho deles. Ele olhou para cima quando ela entrou na sala. Não através dela, não para além dela, mas para ela, realmente para ela. A mudança foi tão surpreendente que ela quase deixou cair seus produtos de limpeza. Você é Sônia, certo? A voz dele estava rouca de um jeito que o sono não curaria. Sônia Pires. Ela assentiu, surpresa que ele soubesse seu nome, surpresa que ele estivesse usando-o. Em seus 3 anos na Montanha Verde, os hóspedes a chamavam de senhorita, ei, você, ou simplesmente gesticulavam em sua direção quando precisavam de algo. Eu continuo pensando no que você disse sobre o carrapato. Ele se moveu em sua cadeira, fazendo uma careta levemente ao movimento que não deveria ter causado
causado dor. Porque você notou, a garganta de Sônia secou. Este era um terreno perigoso, o espaço entre seu passado e seu presente, entre quem ela costumava ser e quem ela havia sido forçada a se tornar. Minha mãe era enfermeira, disse a moça tímida em voz baixa. Ela me ensinou a prestar atenção em coisas que não pertenciam. E ela está... A pergunta pairou no ar como um desafio. Sônia poderia ter desviado, mudado de assunto, recuado para a invisibilidade. Em vez disso, algo na curiosidade genuína de Nathan a fez responder honestamente. Ela morreu há 5 anos. Pneumonia diagnosticada erroneamente, que na verdade era uma rara condição autoimune. Quando eles descobriram, seus órgãos já estavam falhando. A voz de Sônia engasgou um pouco com as palavras que ela nunca havia falado em voz alta para um estranho. O médico que a atendeu disse que os sintomas dela eram hipocondria típica de enfermeira, que os profissionais de saúde sempre pensam que estão mais doentes do que realmente estão. Nathan se inclinou para a frente, seus instintos de empresário reconhecendo algo valioso em sua tranquila honestidade. Foi por isso que você deixou a faculdade de enfermagem? A pergunta a atingiu como um golpe físico. Ela havia se acostumado tanto a ser ignorada que ter alguém realmente a vendo, sentiu-se ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente motivador. Eu não pude salvá-la, ela sussurrou. Qual era o sentido de tentar salvar qualquer outra pessoa? Mas você ainda tentou me salvar. Sônia encontrou o olhar dele por um instante antes de desviar. Alguns hábitos são difíceis de morrer. Nathan estudou o rosto dela com uma intensidade que a fazia querer desaparecer de volta em sua confortável invisibilidade. Sua mãe parece ter sido uma mulher notável. Ela era tudo o que eu não sou, disse Sônia, sua voz quase inaudível. Confiante, respeitada, confiável. Ela podia entrar em qualquer sala e as pessoas a ouviriam. Talvez você seja mais parecida com ela do que pensa. As palavras pairaram entre eles, frágeis como vidro fiado. Sônia sentiu algo se mover dentro de seu peito. Não a cura, ainda não, mas a possibilidade de cura. A esperança de que talvez sua voz importasse, que talvez as lições de sua mãe não tivessem morrido com ela. Na manhã seguinte, vieram mudanças que não podiam ser descartadas como estresse. A mão esquerda de Nathan desenvolveu um leve tremor que ele tentava esconder mantendo-a no bolso. Suas palavras ocasionalmente ficavam arrastadas nas pontas, tão sutilmente que qualquer um que não estivesse prestando atenção poderia perder. Mas Sônia estava sempre prestando atenção. Ela havia aprendido com a mãe que o diabo mora nos detalhes, que a vida e a morte muitas vezes dependiam de coisas que pareciam pequenas demais para importar. Durante a limpeza da manhã, Sônia, com o cabelo liso e solto emoldurando seu rosto, notou novos detalhes que pintavam um quadro preocupante. A caligrafia de Nathan, antes nítida e decisiva, havia se tornado trêmula e incerta. Ela encontrou páginas de anotações onde ele havia começado frases e as abandonado no meio do pensamento. Seu laptop mostrava várias abas do navegador abertas em sites médicos, buscas por dor nas articulações, problemas de memória, fadiga inexplicável. Ele estava tentando se autodiagnosticar. Ela percebeu que o homem que havia descartado suas preocupações agora procurava desesperadamente por respostas que seu médico caro se recusava a fornecer. O Dr. Viana voltou naquela tarde, sua confiança inabalada pela progressão de sintomas que deveriam ter alarmado qualquer médico competente. Sônia demorou-se no corredor do lado de fora da suíte de Nathan, seu carrinho posicionado de forma que pudesse ouvir a conversa deles sem parecer que estava bisbilhotando. O tremor está relacionado ao estresse, o Dr. Viana pronunciou com a autoridade de alguém que nunca havia errado. Talvez um leve transtorno de ansiedade causado por seus problemas legais. Posso prescrever algo para isso. Carlos, sinto como se meu cérebro estivesse envolto em algodão. Ontem, esqueci meu próprio número de telefone. Isso não é estresse. Nathan, você é um homem brilhante, mas não é médico. Deixe o diagnóstico para aqueles de nós que realmente foram para a faculdade de medicina. Esses sintomas são manifestações clássicas de esgotamento executivo. A crueldade casual dessa última declaração fez o sangue de Sônia gelar. Ela havia ouvido variações disso a vida toda. A arma que pessoas com credenciais usavam contra aqueles sem elas. Mas às vezes, as credenciais cegavam você para a verdade. E às vezes, a pessoa sem nenhum treinamento médico poderia ser aquela que salvava uma vida. Eu quero fazer exames de sangue.
disse Nathan, sua voz mais firme do que nos últimos dias. Se isso o deixar tranquilo, tudo bem, mas garanto que não encontraremos nada além de hormônios do estresse elevados e talvez algumas deficiências vitamínicas devido aos seus hábitos alimentares irregulares. Sônia ouviu o desdém no tom do Dr. Viana. O mesmo desdém que sua mãe havia enfrentado quando tentou defender sua própria saúde. O sistema que deveria curar, em vez disso, criou uma hierarquia onde estar certo importava menos do que ter credenciais. Naquela noite, após o término de seu turno, Sônia sentou-se em seu pequeno apartamento acima dos alojamentos da equipe do resort, cercada pelos periódicos médicos de sua mãe. O quarto era espartano, mas limpo, cheio do tipo de mobiliário prático que vinha com as acomodações da equipe. Mas as estantes contavam uma história diferente. Livros de medicina, periódicos de enfermagem, volumes de estudos clínicos que a maioria das pessoas acharia incompreensíveis. Ela cruzou os sintomas, comparou cronogramas, construiu um caso que ninguém jamais a deixaria apresentar. Cada pedaço de evidência apontava para a mesma conclusão. Nathan Garcia estava morrendo de algo inteiramente prevenível, se alguém apenas ouvisse a pessoa que não tinha o direito de falar. A bolsa de enfermagem de sua mãe estava sobre a mesa, intocada por 5 anos, mas cuidadosamente mantida. Sônia a abriu com mãos reverentes, encontrando o estetoscópio e o aparelho de pressão que outrora pareciam ferramentas mágicas nas mãos competentes de sua mãe. Havia um termômetro, uma lanterna, suprimentos básicos que representavam tudo o que Sônia havia abandonado. Mas naquela noite, eles representavam possibilidade. Às vezes, a verdade vem dos lugares mais inesperados. Mas o que acontece quando o orgulho é mais poderoso do que a prova? A nota anônima apareceu na mesa de cabeceira de Nathan, como um sussurro materializado. Por favor, faça o teste para a doença de Lyme. Os primeiros sinais são tratáveis. O estágio 2 pode afetar seu coração e sistema nervoso. O estágio 3 pode ser permanente. Alguém que se importa. Nathan a leu 3 vezes, suas mãos tremendo não por doença, mas por algo que se aproximava do medo. A caligrafia era cuidadosa, feminina. As palavras escolhidas com uma precisão que falava de conhecimento médico. Quem quer que tivesse escrito aquilo sabia exatamente do que estava falando. Mas o Dr. Viana a descartou com uma risada que continha mais desprezo do que humor. Conselho médico anônimo, Nathan, por favor. Qualquer um pode procurar sintomas na internet. Este é exatamente o tipo de pensamento paranoico que o estresse produz. Você está deixando sua imaginação correr solta. E se eles estiverem certos? Não estão. E mesmo que houvesse alguma verdade nisso, a doença de Lyme é um mito rural, superdiagnosticado por médicos do interior que não sabem de nada. As chances de você contraí-la em um resort desse calibre são essencialmente zero. Mas zero não era zero o suficiente para Nathan. Não mais. O tremor em sua mão esquerda havia se espalhado para o braço. A névoa cerebral havia engrossado até que decisões simples pareciam navegar por melaço. E em algum lugar no fundo de sua mente, a voz tranquila de uma faxineira continuava repetindo: pode ser relacionado a carrapato. A manhã de sexta-feira trouxe a crise que mudou tudo. Sônia o encontrou desabado em seu banheiro, consciente, mas incapaz de mover o lado esquerdo do rosto. O CEO, confiante, que havia descartado suas preocupações 3 dias antes, mal conseguia falar. Suas palavras arrastadas pela paralisia parcial que havia se espalhado por suas feições como uma tempestade lenta. Ajuda! Ele sussurrou a palavra, mal reconhecível. Sônia não hesitou. Ela ligou para o 192, sua voz firme e clara enquanto fornecia os sintomas e a linha do tempo para a atendente. Então ela ficou com ele, sua pequena mão apertando a maior dele. Sua presença era a única estabilidade em um mundo que de repente havia virado de lado. Vai ficar tudo bem, ela disse a ele, embora seu próprio coração estivesse acelerado. Isso é tratável, nós pegamos a tempo. Os paramédicos chegaram com a eficiência da experiência, mas foi o médico da emergência que forneceu a confirmação que dividiu o mundo de Nathan em antes e depois. A doutora Sara Mendes, jovem e de olhos aguçados, deu uma olhada na erupção em formato de alvo que agora era impossível ignorar e ordenou exames de sangue imediatos. Doença de Lyme, ela anunciou 1 hora depois. Sua voz objetiva, mas gentil. Estágio 2, afetando seus nervos faciais. Mas você tem sorte. Se isso tivesse progredido para o estágio 3, estaríamos falando de danos neurológicos permanentes. Nathan jazia na cama do hospital, olhando para o teto enquanto o gotejamento de antibióticos começava seu trabalho.
trabalho. Sortudo. Ele era sortudo porque alguém estava prestando atenção. Alguém cujas preocupações ele havia descartado sem pensar duas vezes. A paralisia facial deve resolver em algumas semanas, continuou a doutora Mendes. Mas eu tenho que perguntar, como você soube que precisava fazer o teste? A maioria das pessoas não reconhece os primeiros sintomas. Nathan virou a cabeça para a janela, onde a luz da noite pintava as montanhas de dourado. Alguém tentou me dizer, alguém que eu não ouvi. O Dr. Viana apareceu na porta, o rosto pálido. Os exames de sangue não mentiam, e sua reputação de repente parecia tão frágil quanto a saúde de Nathan havia sido apenas horas antes. Nathan, saia. A voz de Nathan era baixa, mas absoluta. Apenas saia. Depois que o Dr. Viana se arrastou para fora, Nathan pediu à enfermeira para ligar para o resort. Ele precisava falar com Sônia Pires. Ele precisava agradecer à mulher cuja voz ele tinha sido orgulhoso demais para ouvir. Mas Sônia não estava atendendo o telefone. Quando o gerente do resort finalmente a encontrou, ela estava sentada no estacionamento da equipe, sua carta de demissão apertada nas mãos. Não aguento mais isso, ela disse ao seu supervisor através de lágrimas que vinham se acumulando há 5 anos. Tentei ajudar alguém, e quando eles finalmente perceberam que eu estava certa, me senti vazia, como se fosse pouco demais, tarde demais. Ela estava entrando em seu velho Honda quando Nathan apareceu ao lado de seu carro, ainda usando scrubs de hospital e movendo-se com cuidado, mas por conta própria. O lado esquerdo de seu rosto permanecia levemente flácido, mas seus olhos estavam mais claros do que ela jamais os vira. Não vá, ele disse simplesmente. Sônia abaixou a janela, enxugando lágrimas que ela não sabia que estava chorando. Você está bem. Isso é o que importa. Não. O que importa é que você salvou minha vida e eu a tratei como se fosse invisível. Nathan se ajoelhou ao lado de seu carro, colocando-se no nível dos olhos dela. Eu estava errado sobre tudo. Sobre você. Sobre o que importa. Sobre quem merece ser ouvido. Pela primeira vez desde a morte de sua mãe, Sônia sentiu algo se mover dentro de seu peito. Não a cura, ainda não, mas a possibilidade de cura. A esperança de que talvez sua voz importasse, que talvez as lições de sua mãe não tivessem morrido com ela. Eu não sou médica, ela sussurrou. Não, Nathan concordou, seu sorriso torto de alguma forma mais genuíno do que qualquer expressão que ela havia visto nele antes. Você é algo melhor. Você é alguém que se importa o suficiente para ver o que os outros perdem. O momento foi inesperadamente comovente em sua honestidade crua. Quando o orgulho quase custa tudo, duas pessoas quebradas conseguem encontrar um caminho para se curarem. A recuperação, Nathan descobriu, não era uma linha reta, mas um caminho tortuoso que exigia humildade e ajuda. Os antibióticos eliminaram a infecção de seu sistema, mas a verdadeira cura aconteceu em momentos mais tranquilos, em conversas que reconstruíram sua compreensão do que a inteligência realmente significava. Sônia não havia pedido demissão. Afinal, ela havia ficado, não como sua faxineira, mas como algo mais difícil de definir. Uma amiga, talvez, ou simplesmente alguém que havia conquistado o direito de ser ouvida. Eles se encontravam todas as noites na biblioteca do resort, onde ela, com o cabelo liso e solto, compartilhava os periódicos médicos de sua mãe e ele compartilhava sua visão para tornar a tecnologia de saúde mais acessível às pessoas que mais precisavam. Sua mãe era brilhante, disse Nathan uma noite, levantando os olhos de um periódico de enfermagem cheio de anotações cuidadosas nas margens. Esses insights sobre observação de pacientes, sobre a importância de prestar atenção em mudanças sutis. Isso é exatamente o que nos falta na medicina moderna. Sônia traçou seu dedo sobre a caligrafia de sua mãe, lembrando-se das noites tardias em que havia sido parceira de estudo de sua mãe, aprendendo a ver padrões onde outros viam apenas sintomas. Ela sempre dizia que a tecnologia deveria ampliar o julgamento humano, não substituí-lo. E se pudesse fazer os dois? Nathan se inclinou para a frente, o empresário nele reconhecendo uma oportunidade. E se criássemos algo que ajudasse os médicos a ouvir melhor, que desse peso às observações de pessoas como você? A ideia tomou forma lentamente, como o amanhecer sobre as montanhas. A empresa de software de Nathan tinha a experiência técnica, Sônia tinha a perspicácia clínica que vinha de anos de observação, aprendizado e cuidado. Juntos, eles começaram a projetar algo sem precedentes, uma ferramenta de diagnóstico que democratizava a observação médica, que dava voz aos sem voz. Mas primeiro, havia desculpas a serem feitas. O confronto com o Dr. Viana aconteceu no escritório do advogado de Nathan, uma sala de conferências estéril onde reputações morriam. O médico mais velho sentou-se à frente deles, seu cabelo grisalho perfeitamente penteado, mas sua confiança finalmente
finalmente quebrada. Você quase me matou, disse Nathan sem rodeios. Sua arrogância, sua recusa em considerar que alguém sem suas credenciais poderia saber algo que você não sabia, quase me custou a vida. O Dr. Viana se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Nathan, você tem que entender. Não, você tem que entender. Esta mulher, Nathan gesticulou para Sônia, que estava sentada tranquilamente ao seu lado. Viu o que você perdeu. Ela sabia o que você não sabia. E você a dispensou porque ela limpa quartos em vez de examiná-los. O processo que se seguiu ganhou as manchetes não pelo dinheiro envolvido, mas pelo precedente que estabeleceu. Pela primeira vez na história médica, um paciente havia processado com sucesso um médico, não por erro de diagnóstico, mas por arrogância diagnóstica, por se recusar a ouvir observações não médicas que se mostraram precisas. O acordo financiou algo ainda mais importante do que a justiça. Financiou a mudança. 6 meses depois, Nathan estava em um palco na Conferência Anual de Tecnologia Médica, seu rosto totalmente curado, mas marcado por algo mais profundo do que a recuperação física. Ao seu lado, Sônia, uma mulher negra com o cabelo liso e solto, usava um vestido preto simples e o tipo de confiança tranquila que vinha de ser ouvida. Senhoras e senhores, Nathan começou, sua voz alcançando o fundo do auditório lotado. Quero lhes contar sobre o dia em que uma faxineira salvou minha vida. A história se desenrolou como uma aula magna de humildade. Nathan não poupou detalhes ao descrever sua arrogância, seu desrespeito às preocupações de Sônia, o custo quase fatal de seu orgulho. A plateia de médicos, enfermeiros e executivos da área da saúde ouviu em silêncio absoluto enquanto ele entregava essa desconstrução inspiradora de tudo o que eles pensavam saber sobre experiência e autoridade. Criamos um sistema médico que valoriza credenciais acima da observação, diplomas acima da intuição, títulos acima da verdade, continuou Nathan. E, ao fazer isso, silenciamos algumas das vozes mais importantes na área da saúde. As pessoas que passam mais tempo com os pacientes, que percebem as mudanças sutis, que se importam o suficiente para prestar atenção. Ele se virou para Sônia, que com a graça de alguém que finalmente havia encontrado sua voz, deu um passo à frente. Esta é Sônia Pires. Ela não é médica, mas vê o que os médicos perdem. Ela não é enfermeira, mas entende o que as enfermeiras sabem. Ela é a pessoa que deveríamos ter ouvido o tempo todo. O discurso de Sônia foi breve, mas profundo. Suas palavras carregavam o peso de cada observação descartada, cada preocupação ignorada, cada vida que poderia ter sido salva se alguém simplesmente tivesse escutado. Foi inspirador em sua simplicidade e poder. Eu não preciso de um jaleco para me importar com as pessoas, ela disse, sua voz clara e forte. Eu não preciso de um diploma médico para perceber quando algo está errado. O que eu preciso, o que todos nós precisamos, é de um sistema de saúde que reconheça a sabedoria de onde quer que ela venha. A ovação de pé durou 7 minutos. 2 pessoas que se encontraram no momento mais sombrio podem transformar um sistema inteiro? 3 anos depois, o Instituto Montanha Verde para a Saúde Colaborativa ocupava um campus expansivo nas montanhas de Minas Gerais, não muito longe do resort, onde tudo começou. O design do edifício refletia sua missão. Paredes de vidro em vez de portas fechadas, assentos circulares em vez de arranjos hierárquicos, espaços que incentivavam a conversa entre pessoas que talvez nunca tivessem falado em ambientes médicos tradicionais. Sônia caminhava pelos corredores com o passo medido de alguém que havia aprendido a confiar em sua própria autoridade. O cabelo liso e solto emoldurava seu rosto, e o jaleco branco que ela vestia não tinha crachá, nem lista de diplomas, apenas um simples broche que dizia Observadora-chefe, um título que Nathan havia criado especificamente para seu papel no treinamento de profissionais de saúde para reconhecer e valorizar observações não clínicas. Isso havia levantado algumas sobrancelhas na comunidade médica, mas as melhorias mensuráveis nas taxas de diagnóstico precoce falavam mais alto do que as credenciais. O aplicativo de diagnóstico do Instituto, impulsionado pelos insights de Sônia e pela tecnologia de Nathan, já havia prevenido dezenas de casos como o do próprio Nathan. Funcionários da limpeza, professores, membros da família, qualquer pessoa que passasse um tempo significativo com outra pessoa poderia inserir observações que o sistema analisaria em busca de padrões que pudessem indicar doenças graves. Profissionais médicos faziam o diagnóstico final, mas agora tinham acesso a informações que nunca haviam considerado antes. Sônia, Nathan apareceu na porta de seu escritório segurando um envelope de aparência familiar. O Ministério
da Saúde quer expandir o programa de vigilância de Lyme para todo o país. Eles estão usando nosso modelo como base. Ela levantou os olhos de sua mesa, onde relatórios de observação de pacientes estavam espalhados como peças de um quebra-cabeça que só ela conseguia resolver. 8 anos atrás, ela havia deixado a faculdade de enfermagem convencida de que não poderia salvar ninguém. Agora, ela estava salvando pessoas que nunca conheceria. Vidas que estavam em jogo entre a observação e a ação. Minha mãe ficaria orgulhosa, Sônia disse suavemente. Ela ficaria impressionada, corrigiu Nathan. Você construiu algo que ela não poderia ter imaginado. Pela janela, eles podiam ver o primeiro grupo do dia chegando para o programa de educação comunitária do Instituto. Vendedores, funcionários de hotéis, professores, pais, pessoas que nunca se consideraram parte do sistema de saúde, mas que estavam aprendendo a reconhecer os sinais que os médicos poderiam perder. Nathan se juntou a Sônia na janela, observando enquanto uma jovem demonstrava como identificar sintomas de doenças transmitidas por carrapatos para um grupo de monitores de acampamento de verão. Você já se pergunta o que teria acontecido se você não tivesse falado naquele dia? Sônia considerou a pergunta, lembrando-se da moça tímida e aterrorizada que havia tremido enquanto tentava alertar um homem que não a ouvia. Eu penso em todas as vezes que não falei, ela disse finalmente. Todas as observações que guardei para mim porque pensei que não importavam. E agora eu sei que toda voz importa. Toda observação, toda pessoa que se importa o suficiente para prestar atenção. Ela se virou da janela para encará-lo, e Nathan viu em seus olhos a mulher que havia emergido da sombra da tragédia. Não estamos apenas mudando como a medicina funciona, Nathan. Estamos mudando quem a pratica. À tarde trouxe sua revisão semanal de casos, onde profissionais médicos e observadores da comunidade trabalhavam juntos para analisar desafios diagnósticos. Sônia observou enquanto uma enfermeira do pronto-socorro se reportava às observações de um zelador sobre padrões de comportamento de pacientes, enquanto um renomado cardiologista perguntava à filha de um paciente sobre mudanças sutis que ela havia notado em casa. A transformação era inspiradora de se testemunhar. Esta era a revolução que eles haviam começado. Não dramática ou barulhenta, mas profunda e duradoura. Um sistema de saúde que ouvia tão cuidadosamente quanto olhava, que valorizava o cuidado tanto quanto o conhecimento, que entendia que, às vezes, a pessoa sem nenhum treinamento médico poderia ser aquela que salvava uma vida. Enquanto o sol se punha sobre as montanhas, Sônia e Nathan caminhavam pelas mesmas trilhas da floresta onde os carrapatos haviam uma vez ameaçado, e a observação havia triunfado. Nathan's health had returned completely, but the man who emerged from that crisis bore little resemblance to the arrogant CEO who had once dismissed a cleaning lady's concerns. Their friendship had become something heartwarming and enduring. Obrigado, ele disse baixinho, palavras que se tornaram um ritual entre eles. Pelo quê? Sônia perguntou, embora soubesse a resposta. Por me ver quando eu não conseguia te ver, por salvar minha vida quando eu não salvaria meu orgulho, por me mostrar que o mais importante sobre a inteligência não é o que você sabe, é se importar o suficiente para perceber o que você não sabe. Eles pararam em uma clareira, onde o Instituto estava construindo sua próxima expansão, um centro de treinamento para profissionais de saúde que queriam aprender a arte de ouvir vozes que nunca haviam ouvido antes. A fundação já estava lançada, mas a estrutura real seria construída a partir de mentes mudadas e corações abertos. Sônia sorriu, sentindo a presença de sua mãe na brisa da noite. Algumas lições valem a pena serem aprendidas do jeito difícil.